nos mostrou seu plano eterno e prazer no coração. Buscaremos dia a dia filhos bem maduros ser, vendo a expressão do Senhor Jesus. Nosso corpo sacrifício, vivo, santo e agradável, vamos a Deus, pois oferecer. De volta o Senhor em nós trabalhar, quer fazer-nos vencedores para o reino herdar. Se nas várias restrições nos rendemos, então no milênio ganharemos o galardão. Deus deseja avançar e seu plano cumprir, ter maduros filhos que o expressem aqui, como igreja gloriosa que a tudo venceu. Somos parte da mais bela obra de Deus. Como vamos reagir tendo a tal revelação? Deus nos mostrou seu plano eterno e prazer no coração. Buscaremos dia a dia filhos bem maduros ser, vendo a expressão do Senhor Jesus. Nosso corpo sacrifício, vivo, santo e agradável, vamos a Deus, pois oferecer. Deus o Pai nos escolheu por nos reconhecer, E depois regenerou-nos com muito grande mercê, com poder divino, tudo nos confere, para a vida e a piedade nos conduzir. Não desprezaremos seu chamamento de amor. Em nós toda a esperança Deus depositou. Sua vida deu a nós e ela deve crescer. Pois na vida da igreja fez-nos viver. Como vamos reagir tendo tal revelação? Deus nos mostrou seu plano eterno e prazer no coração. Buscaremos dia a dia filhos bem maduros ser, vendo a expressão do Senhor Jesus. Nosso corpo um sacrifício, vivo, santo e agradável, vamos a Deus, pois oferecer. Hoje o alvo do Senhor é em nós trabalhar, quer fazer-nos vencedores para o reino herdar. Se nas várias restrições nos rendemos, então no milênio ganharemos o galardão. Deus deseja avançar e seu plano Ter maduros filhos que o ter expressem maduros filhos que o expressem como igreja gloriosa que a tudo venceu. gloriosa que a tudo venceu. Somos parte da mais bela obra de Somos Deus. parte da mais bela obra de Deus. Como vamos reagir tendo tal revelação? Deus nos mostrou seu plano eterno e prazer no coração. Buscaremos dia a dia filhos bem maduros ser, vendo a expressão do Senhor Jesus. Nosso corpo sacrifício, vivo, santo e agradável, vamos
Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Te agradecemos por nos reunir aqui nessa noite. Senhor, para ouvir o teu falar. Pedimos para que o Senhor, segundo a tua muita misericórdia, o Senhor possa falar ao nosso coração. Senhor, fala, Senhor, a palavra que está no teu coração. Senhor, não aquela palavra que vem apenas nos ensinar, Senhor, mas a palavra que possa operar em nós. Senhor, que possa nos conformar à tua imagem. Cremos que a tua palavra tem poder. Por isso te pedimos para que o Senhor possa falar e essa palavra possa surtir um efeito em nós. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente começar a mensagem propriamente dita, eu estava tocando exatamente nesse sentimento. Aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,13, fala assim: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Assim, o Jatar, eu tive um sentimento forte em relação a esse versículo. Não está dentro do contexto da mensagem, mas assim, eu estava tocando nessa expressão. A palavra que está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, a palavra, ela tem o poder de operar em nós. Quando a gente estava desfrutando o hino aqui, eu estava falando para a Josiana, né, no início, a primeira estrofe do hino fala assim que Deus nos escolheu por nos pré-conhecer. Eu não sei nem apenas dos irmãos, mas na minha parece uma contradição. Como é que Deus me escolheu já me pré-conhecendo? Porque já que ele me conhecia, eu era outra pessoa que ele devia escolher. Mas na verdade, irmãos, é porque ele conhece também o poder que tem na vida dele. Ele me conheceu, mas ele conhece também a vida, o poder que essa vida tem para nos transformar. E essa vida, irmãos, é por meio da palavra. A palavra, ela tem esse poder que a gente leu aqui, irmãos, de operar eficazmente em nós. Então, assim, a minha oração, e pedir para que os irmãos também escutem essa mensagem com espírito de oração, para que não seja uma palavra que pare na mente, que a gente apenas entenda o que a gente vai ver aqui sobre o investimento de Deus. O objetivo não é entender, não é ser aquela palavra que todo mundo, não, mas essa palavra ela tem que operar, irmãos. E ela, de fato, ela opera. Quando a gente está com espírito de oração, quando a gente crê, como fala aqui, eficazmente em vós os que credes. Então, antes de a gente começar, vamos ainda orar individualmente um minuto, para que essa palavra seja uma palavra que opere. Não seja uma palavra que apenas ensine, mas seja uma palavra que cause uma transformação no nosso interior. Amém? Vamos orar ainda um minuto individualmente? Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler junto aqui, irmãos. Efésios, capítulo 1, versículo 18, que está aqui na lousa. É um versículo bastante conhecido. Só que eu creio que, pelo menos todas as vezes que a gente desfruta desse versículo, a gente foca apenas no início dele, que é a esperança do chamamento. E hoje, a gente queria tocar um pouco na questão da herança do Senhor. Vamos ler juntos? Efésios 1, 18. Amém. Senhor Jesus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos... Amém. Esse final do versículo, irmãos, ele fala assim: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos.
Os irmãos já tocaram nisso que Deus, o próprio Deus que criou os céus, criou todo o universo, Ele mesmo tem uma esperança? E eu pergunto aos irmãos, qual é a esperança do Senhor? Qual é a herança do Senhor? Fala assim, qual a riqueza da glória, da sua herança? Imagina só o Deus Todo-Poderoso, criou os céus, todo o universo, Ele tem uma herança. Qual é a herança do Senhor? O versículo fala da riqueza da glória e da sua herança. É uma herança gloriosa. O que é que os irmãos acham que é essa herança do Senhor? Pode falar, irmãos. É bom para a gente, né? Porque esse versículo é tão lido, já foi lido tantas vezes, que a gente passa batido, não toca. A gente ainda toca na esperança do chamamento. Para que Deus me chamou? Mas aqui fala assim, ó. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual é a sua reação, irmãos, quando você toca que você é a herança do Senhor? Qual é o sentimento que isso traz dentro de nós? Josiano compartilhou um dos sentimentos. Na experiência dele, pelo que ele compartilhou, gera a questão da responsabilidade. Poxa, se Deus depositou, se eu sou a herança do Senhor, eu tenho uma responsabilidade. Mas qual outro sentimento, na sua experiência, que isso traz? Na minha experiência, quando eu estava desfrutando desse contexto, eu vi que privilégio. Uma pessoa tão falha, tão pequena, tão nada, ser a herança do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, que existe antes dos tempos, que não tem fim de dias. Esse Deus tem a mim, que não sou nada, a sua herança. O que é que isso provoca em você? Senhor Jesus, aqui ó, no versículo ainda, no mesmo capítulo de Efésios 1, vamos ler aqui do versículo 11 ao 14. Vamos ler juntos? Vamos lá. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha só que interessante, irmãos. O versículo 11 fala assim, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Irmãos, toca no sentimento, irmãos. O objetivo dessa palavra não é a gente entender, é tocar no sentimento. Nós fomos feitos herança do Senhor. No versículo 14, fala que o final do versículo 13 fala, selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então nós também temos uma herança. E o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. O que é herança? Herança é o que você está esperando o momento certo para você tomar posse. É seu, mas você ainda não usufrui, você ainda não desfruta. Você está esperando, em determinado momento, aquilo ali vai ser seu. Você vai usufruir daquilo ali. Então, nós temos uma herança. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia de que nós vamos tomar posse disso que está reservado para nós. Só que como o foco aqui não é a nossa herança, é a herança do Senhor, ele fala assim, ó, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, o resgate da sua propriedade. Deus, irmãos, até hoje, o Senhor está esperando o momento certo para resgatar a sua propriedade, que é a sua herança. Imagina só que você tem um cheque, você recebeu um cheque de 100 milhões de reais. Só que esse cheque foi predatado para daqui a 3 anos. O cheque está lá,
mas você não pode sacar ainda. Como é que você ficaria? Ansioso? É seu, o cheque está lá. Mas você só pode ir lá no banco sacar e usufruir daqueles 100 milhões de reais daqui a 3 anos. Toca, irmão, no sentimento do Senhor. Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, criou todas as coisas. É como se ele tivesse se limitado a esperar para usufruir de algo. A gente sabe que Deus é onipresente, ele anda no tempo. Ele está aqui, está no futuro, está no passado. Mas tomando nesse contexto aqui, fala que ele, até ao resgate da sua propriedade. Irmãos, Deus ele está esperando o momento para ter o resgate da sua propriedade. E o que eu queria tocar um pouco aqui é que a herança do Senhor, normalmente uma herança você herda quando um parente seu morre e tal. É tipo assim, a coisa vem de mão beijada. Essa herança do Senhor, quando eu fui pesquisar, eu fui olhar ali no grego e tal, mas essa herança, ela não é uma herança que caiu de mão beijada. De quem Deus herdou? Nós, como sua propriedade. No versículo 11 que nós lemos, fala que nós fomos feitos herança, e a gente leu que o Espírito é o penhor da nossa herança. Na verdade, irmãos, a herança do Senhor é uma herança, vamos botar assim entre aspas, investida. Deus ele investiu algo para poder ter essa herança. É como se fosse um rendimento de prefixado, né? Você bota um dinheiro lá, mas para você ter aquele rendimento, você só pode tirar daqui a tanto tempo. Se tirar antes, não tem aquele rendimento. Então é como se Deus tivesse colocado todo o seu capital em nós, mas ele só pode tirar esse rendimento, ele está esperando o momento certo. Vamos? Então, como é que Deus investiu a sua herança? Ele mesmo se dando. Nós éramos imprestáveis, como a gente cantou no hino. Como é que Deus me escolheu, já me conhecendo? Ou seja, se eu vou investir dinheiro no negócio, eu vou estudar o negócio, tem que ser um negócio que me dê retorno. Se eu ver que o negócio não tem futuro, eu não vou botar dinheiro. Mas Deus escolheu o negócio mais sem futuro e investiu tudo nele, toda a sua vida. Por quê? Porque ele confia na sua vida. Ele sabe que ele vai pegar esse negócio quebrado, sem futuro, e vai transformar numa linda herança. Louvado seja o Senhor. Amém. Então Deus ele investiu, irmãos. Ele colocou a si mesmo dentro de nós e nós sim recebemos uma herança de graça. Não fizemos nada por isso, recebemos tudo. O Deus triuno dentro de nós, com toda a sua riqueza, com tudo o que ele é. E porque nós recebemos toda essa riqueza, Deus agora quer o retorno do seu investimento. Então vamos pegar essa questão da herança como se fosse um investimento, amém? Por isso aqui o Júlio me perguntou da mensagem, eu digo, eu não sei. Ali foi que o investimento de Deus, que a gente quer tocar na herança, mas não é a herança que caiu de mão beijada. Deus investiu algo. E ele investiu em nós, irmãos. A gente cantou no hino, né? Que ele depositou em nós toda a sua esperança. Irmãos, Deus apostou todas as fichas em nós. Ó Senhor Jesus. Isso, no mínimo, tem que gerar responsabilidade. A gente não pode ser indiferente a isso, irmãos. Como é que o Deus Todo-Poderoso investe tudo em mim e eu venho para a reunião quando quero, sirvo se quiser, vivo minha vida de todo jeito. A gente precisa nessa noite, irmão, ser acordado. Amém. Toda vez que a gente toca nesses versículos, a gente olha o nosso lado. Ser vencedor, reinar com o Senhor, sou eu. Irmãos, e o Senhor? Ele investiu tudo. E ele é um excelente investidor. Quando você investe, você quer um retorno. Todo investidor, ele coloca para depois vir no mínimo em dobro. Não é assim? Então vamos tocar aqui em alguns pontos. Aqui em Mateus. Ó Senhor Jesus, Mateus 25. Vamos ler aqui bem rapidinho. Como Deus investidor, eu queria tocar 2 aspectos. Um é que quando a gente fala assim de investimento, como eu acabei de falar, a gente pensa no retorno, não é? Existe esse aspecto do lado do Senhor. Mas
eu não queria tocar tanto no aspecto do Deus assim que vai cobrar esse retorno. Existe, é real. A gente precisa atentar para isso. Mas eu queria tocar mais no outro aspecto, que é o da entrega. É o quanto ele se deu por esse investimento. Por exemplo, se você vai botar um negócio, você estuda aquele negócio, você pega todas as suas economias, o que você tem, o que você não tem, é a sua última tacada. E você vai apostar naquele negócio. Tem dois aspectos aí. Você tem que planejar bastante o quanto você vai colocar, em quanto tempo você vai tirar, né? A taxa de retorno lá. Daqui a eu vou investir 100 mil, dentro de 3 anos, eu vou só recuperar meu dinheiro. Depois dos 3 anos, é que aquilo vai começar a dar lucro. Então, assim, Deus, quando ele faz um investimento, ele também pensa na taxa de retorno. Ele vai cobrar o retorno. Mas o outro aspecto é que quando você faz um investimento desse, e você está colocando todas as suas fichas ali, você não apenas deixa, bota lá e vê no que vai dar, não. Você cai para dentro. Você arregaça a manga, você vai trabalhar, você vai carregar, vai ser caixa, vai ser tudo. Você vai ficar cuidado em todos os detalhes. Então, existem esses dois aspectos. Apenas 2 versículos rápidos para a gente tocar nessa questão do primeiro aspecto, que é da cobrança. A gente conhece bem Mateus 25, a parábola dos talentos. Eu queria ler só o versículo 26 e 27 de Mateus 25. Fala assim, ó. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Irmãos, alguém aqui tem dúvida que o Senhor ajunta onde não semeou e que ele colhe, ele ceifa onde não semeou e ele ajunta onde não espalhou? Alguém tem dúvida, irmãos? Aqui é o próprio Senhor falando. Você sabia que eu ceifo onde não semeei? Por quê? Porque alguém semeou, os trabalhadores, né? E ajunto onde não espalhei. Isso aqui, irmãos, tem que ficar claro para a gente que quando Deus investe algo, Ele vai cobrar. Se Ele tem trazido você para as reuniões, se Ele tem trazido a palavra para você, tem programa de rádio, tem reunião de grupo familiar, reunião de oração, reunião ministerial, reunião do Partido do Pão, tem os irmãos que se dão aqui no Clube da Leitura. Os irmãos se dão, irmãos. Eu toco no sentimento dos irmãos, de Júlio e de Ricardo, por exemplo, que só os guardo, mas o que é que os irmãos ganham com isso? Qual é o ganho próprio, individual? Nenhum. É dar. Então, se o Senhor tem levantado pessoas assim para dar, isso é investimento de Deus. Deus tocando nos irmãos para investir em mim. Então, irmãos, eu tenho que estar claro que se Deus está investindo isso, Ele vai querer o retorno disso. Versículo 27, fala assim, ó. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O Senhor não empata, irmãos. A Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Ela não bate e volta, não. Ela vai, produz o que tem de produzir, e aí ela volta para o Senhor. O Senhor é um excelente investidor, irmãos. Ele não empata. Então, o que Ele tem dado para nós, esse primeiro aspecto a gente precisa sim atentar. É que Deus vai cobrar. Como é que fala aqui em Lucas, capítulo 12? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Lucas 12, versículo 48. Como é que lê? Vamos ler juntos? Ó Senhor Jesus, amém. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor. Irmãos, todos nós sabemos a vontade do nosso Senhor. Os irmãos estão claros em relação à vontade do Senhor, em relação ao seu investimento. Efésios 1. Rumina Efésios 1, irmãos. Ali está a vontade do Senhor. O beneplácito da sua vontade. O quanto Ele se deu. O que é que Ele quer de volta. Qual a esperança do nosso chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança em nós. Está tudo em Efésios 1, irmãos. Esse capítulozinho deste tamanhinho tem tanta riqueza que é impossível a gente chegar no fundo do poço de Efésios 1. Então está tudo lá. Fala assim, ó, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, parênteses, é porque
cavou Efésios 1. Mas se cavar, vai ver lá. Sob a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. E agora? Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais. Às vezes, eu não sei se acontece isso com os irmãos, mas às vezes eu leio esse versículo e eu tenho medo que o Senhor me dê mais. Eu acho que não acontece só comigo, não. Se o Senhor vai cobrar muito a quem muito é dado, dá, né? Pela lógica, tipo, não dê muito não, mas não, irmãos. Lembra, a vida do Senhor ela é poderosa. Quanto mais da vida dele em nós, quanto mais palavra em nós, mais chances nós temos de sermos aprovados. Então, não precisa ter medo de que o Senhor dê mais, não. Pelo contrário, pede para que o Senhor dê mais. Porém, façamos bom uso do que o Senhor tem nos dado. Façamos bom uso das reuniões, irmãos. Façamos bom uso das comunhões. Reunião de jovens. A gente estava comentando aí, Stephanie. Rapaz, reunião de jovens não necessariamente tem que ser reunião que tem que estar pulando todo dia, não. Isso não é sinônimo de a reunião estar quente ou estar fria, não. Existe um momento da reunião mas o que interessa mesmo é o quanto a palavra está operando no meu viver. Mesmo que a reunião esteja aquele auê todinho, mas se a palavra estiver operando, ela está surtindo efeito, irmãos. Vai ter momento que a reunião vai ser, louvado seja o Senhor por isso, mas a gente não pode medir a reunião pelos gritos, pelos pulos. É o quanto a palavra, essa palavra aqui de hoje, o quanto ela estiver operando em mim, é o quanto ela é o que fica. Então, assim, não vamos ter medo de pedir ao Senhor para colocar mais, não. O Senhor me dê mais reunião, mais palavra, mais espírito e vida. E tudo isso que o Senhor tem me dado, se eu fizer bom uso, irmãos, isso vai operar em mim. Eu tenho plena convicção que aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la. Desde que nós façamos bom uso do que ele tem colocado. Porque essa responsabilidade não é só do Senhor. Ele me escolheu já me conhecendo, porque ele confiava na vida que ele ia colocar dentro de mim. Mas lá na frente a gente vai tocar num ponto aqui que... Vamos mais para frente aqui. Ó Senhor Jesus. Então, como Deus investidor, esse é o primeiro aspecto. É que Deus, ele apostou as fichas e ele vai querer isso de volta. Mas o outro aspecto que é que eu queria tocar mais é na entrega do Senhor. Esse investimento que ele fez, que aos meus olhos é um investimento, se não fosse pelo poder da vida dele, seria um investimento sem futuro, investir em mim, mas ele se entregou, irmãos, totalmente. Ele não apenas fez um investimentozinho qualquer e voltou lá para o céu, para os anjos e vou ver no que é que dá. Não. Usando nosso termo aqui, ele caiu para dentro. Literalmente, né? Então, se a gente tocar no sentimento do Senhor, irmãos, ele não se poupou nesse investimento. Eu queria tocar alguns versículos rapidamente aqui com os irmãos. Por exemplo, capítulo 5 do Evangelho de João. Ó Senhor Jesus, ilumine os olhos do nosso coração, Senhor. Fala para nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos invocar, irmãos? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Com o nosso Espírito, Senhor. Irmãos, o Espírito é o lugar onde o Senhor pode se comunicar conosco. A gente precisa estar sempre lembrando disso. Não é na mente que o Senhor fala com a gente, irmãos. Não é estudando, não é fazendo força para entender. A língua do Espírito é o Espírito. É como se fosse francês e francês. Então não é mente com o Espírito, não. É o meu Espírito com o Espírito do Senhor. Quando está em frequência, quando eu estou exercitando o meu Espírito, Deus ele tem oportunidade de poder falar comigo. Entra em sintonia. Amém? Então vamos exercitar o nosso Espírito, irmãos, para que o Senhor possa encontrar um meio de falar conosco. Aqui em João, capítulo 5, versículo 17, fala assim, ó. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Irmãos, o Senhor falou, meu pai trabalha até agora. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa,
O Senhor falou que ele trabalhava até agora e ele também. Ele estava, irmãos, de mangas arregaçadas trabalhando. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Eu desfruto muito desse versículo. Recentemente, num partir do pão, esse versículo falou tão forte para mim e eu não compartilhei. O Senhor ficou me constrangendo e eu passei batido. É agora, né, cara? Gálatas 5,17 fala assim, ó. Amém? 17 também. 5,17 também, é. Porque a carne milita contra o espírito. Só até aí, irmão. Só... Como eu já compartilhei algumas vezes, parece que a gente é tentado a só pegar a parte negativa. Esse versículo aqui, muitas e muitas vezes, a gente só pega essa primeira parte. A carne milita contra o espírito. Mas numa reunião do Partido do Pão, eu toquei nessa realidade, Ricardo. Eu olhando para aqueles símbolos, eu disse, rapaz, não é só a carne que milita contra o espírito, não. Não é só a carne que fica me tentando, não. O espírito milita contra a carne. Irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, o espírito, ele milita. Ele não é passivo. É nesse sentimento que eu quero tocar no sentido do Deus investidor. Ele não está passivo de braço cruzado, não. Mas todo o tempo o espírito está militando contra a carne também. Louvado seja o Senhor. Isso precisa deixar a gente regozijante, irmãos. Minha experiência quando eu olhei para essa mesa, que eu toquei nessa realidade, eu disse, rapaz, a semana todinha o espírito estava militando contra a minha carne. Ele estava me ajudando, cooperando comigo, para que eu não caísse em tentação, para que eu não fosse distraído por outra coisa. O espírito milita, irmãos. O espírito, ele é ativo. O Senhor trabalha até agora. Ele não está de braços cruzados. Ele fez um investimento, ele vai querer o retorno, mas ele está dentro desse negócio. E esse negócio somos cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Então, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Romanos, capítulo 2, versículo 4. E se a gente fosse tocar mais e mais exemplos, ia ser a noite todinha. Mas olha só, o versículo 4 de Romanos 2 fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz. Irmãos, nem se arrepender a gente é capaz. Mas até para a gente se arrepender, o Senhor, ele está ativo nesse negócio. Ele está nos conduzindo a nos arrependermos. Então, irmãos, nisso a gente precisa tocar assim, enquanto o Senhor tem se dado por esse investimento. Amém? Se a gente for tocar direitinho, o Senhor, antes de criar o homem, estava lá na sua glória, como ele falou nos evangelhos. Não dá para a gente tocar no propósito de quando Deus criou o homem, tudinho e tal. Mas ele deixou, quando chegou naquele momento, né? Criou o homem não cumpriu o seu propósito, o desejo do seu coração. O pecado entrou no homem, danificou esse homem que ele criou com um propósito tão claro, tão importante. O pecado entrou, danificou. E aí, imagina só a reunião ali da Trindade. O que é que a gente vai fazer? E aí, o Filho toma a posição, ele desce da glória, ele deixa a sua glória. Irmãos, imagina só, às vezes eu fico olhando para Isaac, meu filho, 1 ano, e eu fico olhando assim para ele, rapaz, o Senhor passou por isso. O Senhor teve que aprender a andar, aprender a falar. E ele deixou a glória. Veja, irmãos, como Deus caiu para dentro nesse negócio. Como ele se entregou. Deixou a glória, veio para essa terra, limitou-se, viveu, morreu e tornou-se o Espírito que dá vida para poder dar continuidade nessa obra que ele tinha. Vamos ler aqui João, voltar aqui para João, capítulo 16, a missão do Consolador. Ó Senhor Jesus. Toca no sentimento aqui, irmãos, quando a gente vem para João, capítulo 16, versículo, vamos ler do 4 ao 7. Vamos ler juntos?
João 16, do 4 ao 7. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Olha só o versículo 7, irmãos. O Senhor fala assim, ó, mas eu vos digo a verdade, convém-vos. É tipo assim, é bom para vocês. É conveniente para vocês que eu vá. Percebe, irmãos, que tudo que o Senhor fazia, ele tinha um propósito definido. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para quem? Para nós, irmãos. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Olha, vai lá para o versículo 14. O 13 antes. Tem assim, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Irmãos, olha o sentimento do Senhor de cuidado para conosco. Isso aqui ele estava falando para os discípulos bem antes dele se dirigir a Jerusalém para morrer. E ele estava falando assim, ó, eu tenho que ir, eu tenho que morrer para que o Consolador possa vir para cuidar de vocês. É como se dissesse, senão eu vou ficar limitado. Então, olha o cuidado do Senhor com a gente, irmãos. Olha o quanto ele tem se depositado para depois ele pedir algo em troca na sua herança. Vamos ler aqui João 17. Oh, Senhor Jesus. Vamos lendo aqui, a partir do versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Ao ler esses versículos, irmãos, lembra, ó, no capítulo 18, já está Jesus no Getsemane. Era assim, o último momento, era como se fosse a despedida do Senhor. É como se ele tivesse praticamente concluído, entre aspas, o seu ministério, porque a consumação ia ser na cruz, mas ele estava dizendo assim, pronto, ele já tinha cumprido tudo anunciado, falado, tal, e ele agora estava falando para o Pai. Lê esses versículos tocando no sentimento de amor e de cuidado para conosco, quando ele está orando ao Pai. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Lembra, irmãos, da questão do investimento, da questão da herança? Ele falou assim, ó, como é que ele diz assim? Te glorifiquei na terra, olha só, consumando a obra que me confiaste para fazer. Toque, irmãos, que Deus não se poupou para ter essa herança. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Tá vendo, irmãos? Ele tinha a glória antes que houvesse mundo, ele deixou tudo. Versículo 6.
manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Olha só, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, quanto amor. Não sei se os irmãos estão tocando no amor do Senhor. Ele estava saindo, mas ele estava cuidando, irmãos. Ele estava orando por nós. Ele não nos deixou órfãos. Vamos lá. Quando eu estava com eles, olha só, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha só, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Quanto amor, irmãos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que a gente precisa tocar, irmãos, para a gente poder voltar para a questão da herança, é no amor do Senhor. É o quanto Ele se deu por nós, para nós muitas vezes termos uma postura indolente, prepotente, e nem sequer considerar a herança dele. Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, que estava na glória inacessível, veio, morreu por nós, cheio de amor, cheio de cuidado, e voltou, e hoje ele espera. Irmãos, está limitada a nós. A herança do Senhor está presa, é aquele cheque que está preso lá no banco. A herança do Senhor está depositada em nós. Para ele poder usufruir dessa herança, tem que ter, irmãos, uma reação nossa. A gente não pode ser indiferente. É nisso que a gente precisa tocar, o quanto ele se deu para poder ter direito a essa herança. Vamos lá, vamos continuar. Olha só o versículo 19 de novo. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, ele orou por nós, irmãos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha só o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmão, o Senhor está falando assim, ó, a minha vontade é que onde eu estou, esteja comigo. A herança, irmãos, parece que o Senhor quer mais a nossa presença do que a gente quer a presença dele. Quanto ele se deu, irmãos, para ele poder ter essa herança, que a meus olhos não vale nada,
Quem sou eu para Deus se dar tanto para poder ter a minha presença? E a sua herança hoje está presa em mim e muitas vezes eu sou indiferente para com o Senhor. Quando eu penso no reino milenar, eu penso em eu ser vencedor. Eu penso em eu fugir das trevas e do ranger. Mas eu não toco do quanto Ele quer a minha presença. O quanto Ele se deu para que Ele possa ter a mim, que não vale nada. Ele fala assim, ó: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor Jesus. Irmãos, quanto amor. Voltando aqui para Efésios 1, versículo 19. Meu tempo está estourando, mas só para a gente concluir aqui. Antes da gente ler Efésios, eu queria ler aqui Hebreus. Hebreus capítulo... Deixa eu achar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Tamanho amor. Vamos ler Hebreus 11, 3, fala como? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Lembra desse versículo, tá? Se quiser até deixa marcado. Agora vamos lá para Efésios 1. Efésios 1, finalzinho do versículo 18 e o versículo 19, certo? Fala da esperança do nosso chamamento, aí fala assim: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, toda vez que a Bíblia for redundante, preste atenção, cava, porque aí tem uma pepita grande. E em um único versículo, ela fala assim, ó: qual a suprema, olha os termos, suprema, já algo grande, suprema grandeza do seu poder. Irmãos, a suprema grandeza do seu poder é todo o poder de Deus. É como se fosse tudo de Deus. Aí ele fala assim, e ele repete de novo: para com os que cremos, segundo, de novo, a eficácia da força do seu poder. Deus está dizendo, irmãos, que Ele tem colocado, para poder ter essa herança, toda a força do seu poder. Será que nós somos fáceis, irmãos? Para Deus poder ter essa herança, Ele tem colocado toda a força do seu poder. Lembra de Hebreus aí que a gente acabou de ler? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Na nossa mente limitada, nada é tão grande quanto o universo. Tanto que nós não conseguimos nem imaginar no tamanho do universo. Nossa mente não comporta. Bilhões e bilhões de anos. Se a gente for falar aqui de anos-luz, eu tenho náusea quando começar a pensar nisso, porque o negócio assim não dá, irmão, não dá. Não é? A velocidade da luz, como é? Qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz é um negócio que a gente não consegue nem mensurar. Você imagine um ano-luz. É a distância que essa velocidade vai percorrer durante um ano. Onde é que vai parar? Um ano-luz.
Imagina essa velocidade que a gente não consegue nem imaginar. Um tiro aqui, pá, foi dado um tiro nessa velocidade. Aonde é que essa bala vai parar daqui a 1 ano, sem perder velocidade? Isso é 1 ano-luz. O universo de distância tem milhões de anos-luz. Dá para a gente imaginar isso? Para Deus criar o universo, Ele só usou a sua palavra. Irmãos, o que a nossa mente não consegue captar do universo foi fichinha para Deus criar. Mas para Ele transformar a mim e a você na sua herança, Ele tem colocado todo o seu poder concentrado assim, sabe? Para Ele poder, irmãos, nos transformar nessa herança. Ó Senhor Jesus. Por que é tão difícil a gente fazer? O universo foi tão fácil e para me transformar é tão difícil. Porque para criar todo o universo só dependeu de Deus. Mas para me transformar precisa da minha participação. É nisso que a gente precisa tocar. Quando a gente toca na herança de Deus, no investimento de Deus. É que se não houver a minha participação, a minha abertura, Deus não vai ter acesso à sua herança. Porque não é algo que depende só dele, irmãos. Então, toca nisso. Toca em tudo que Deus deu para ter acesso a essa herança. Lembra do Senhor Jesus nos evangelhos, vivendo aqui na terra. Lembra dessa oração em João 17, tanto amor, tanto cuidado. Aí ele sobe para o Pai, manda o Consolador. Ele se torna o Espírito que dá vida para entrar na gente, para poder transformar a gente. Tudo isso, irmãos, para ele poder ter acesso à sua herança. E ele coloca todo o seu poder, toda a eficácia do seu poder para poder fazer isso em nós. Mas ele só vai conseguir se houver a minha cooperação. Por isso, irmãos, eu toco. É forte, irmãos. Quando a gente não dá a devida importância ou relevância ao trabalhar do Senhor. E eu queria falar, ó Senhor Jesus. Deixa eu ler só mais um versículo aqui, Mateus, capítulo 26. Senhor Jesus me guarde. Capítulo 26 de Mateus, versículo 29. Queria ler com os irmãos. Irmãos, toca no sentimento, tá? Lê esse versículo aqui e toca no coração do Senhor. Mateus 26, 29 fala assim. Vamos ler? E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco. Ó Senhor Jesus, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Irmãos, o Senhor está se privando. Entenda isso como um jejum. O Senhor, quando estava para ser ali na ceia, ele pegou o vinho e disse, eu não vou beber de novo até aquele dia que eu vou beber de novo convosco. Percebe, irmãos? Toca nisso, convosco. Deus está se privando, ele está fazendo um jejum, o próprio Senhor, para beber do vinho conosco, em comemoração. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, me perdoe as palavras, eu vou falar algo assim, sem muita delonga, sem muita papa, mas vou falar a verdade. Sabe por que você não vem para a reunião do Partido do Pão aqui? Quem não vem para o Partido do Pão, quem desconsidera essa mesa,
é porque não tem consideração pelo que o Senhor fez. Falo isso, irmãos, não é para bater, para ferir. Mas é porque é um Deus que se deu tanto. E que Ele espera em nós a sua herança. E assim, a reunião do Partir do Pão, já foi falado aqui, não é uma reunião para nós. Não é para o nosso desfrute. Não cabe a mim estar com vontade ou não estar com vontade, irmãos. Foi a única reunião instituída pelo Senhor. Quando nós reunimos aqui para partir o pão, nós estamos dando um testemunho. Nós estamos anunciando o que o Senhor fez e anunciando a volta dele. Quem sou eu para não vir para essa reunião? Salvo uma doença, salvo um negócio, mas, irmãos, quantas vezes os irmãos têm falado aqui, encorajado a gente a vir para a reunião do Partir do Pão? Me perdoe, irmãos. Mas falta de visão não é desculpa, porque a gente ganha visão junto com os irmãos. Reunião do Partir do Pão foi instituído pelo Senhor. Quem não vem para a reunião de Partir do Pão é porque não tem consideração pelo que o Senhor fez. Me perdoe a sinceridade. Mas todos os irmãos têm que estar na reunião de Partir do Pão. Por consideração que o Senhor fez. Por dar testemunho. Nós também desfrutamos da reunião. Isso é fato. Mas o foco dessa reunião, o objetivo, não é o meu desfrute. Nós ganhamos a palavra. Nós somos encorajados. Nós desfrutamos porque nós vimos aqui que o Senhor é um Deus que cuida. É um Deus amoroso. Mas, irmãos, a gente tem que olhar ao lado do Senhor. Irmãos, que nós possamos, assim, olhar para esse aspecto da herança do Senhor. Sabe? Se eu for olhar a minha experiência, irmãos, que misericórdia. Tão aquém. Mas isso não pode ser desculpa, irmãos. Aqui muito foi dado, muito será cobrado. Isso é um aspecto. Mas eu não quero nem focar nesse aspecto de ter... porque eu tenho medo do Senhor, porque Deus vai me cobrar. Não, irmãos, toca no sentimento do Senhor. Toca na entrega dele. Toca no quanto ele se deu. E no quanto ele espera. Irmãos, quando você pensar em vir para o Partir do Pão, se você conseguir orar, ler esse versículo antes de no domingo e não vir para a reunião, misericórdia. O Senhor, ele falou que não ia beber desse fruto da videira para beber de novo conosco, novo, naquele dia. Deus está esperando, irmãos. Tem um hino que fala que aqui está a igreja a cantar no Partir do Pão. Lembra aquele hino? Que Cristo é o Senhor, ou seja, aqui está a igreja dando testemunho do que o Senhor fez. Tem um versículo que fala que ele desfruta do fruto do seu penoso trabalho. Ó Senhor Jesus. Me perdoe concluir desse jeito, pode ficar até negativa, mas é porque, irmãos, a palavra tem que ser prática para a gente. Se for para a gente escutar uma palavra para dizer, rapaz, que palavra legal, tá, não sei o quê, não serve de nada, irmãos. Entender a palavra só também não serve. A gente está perdendo tempo. A palavra ela tem que entrar em nós, ela tem que operar. Ela tem que entrar e fazer algo. É em mim e é em cada um de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Todos aqui amanhã na reunião do Partir do Pão. Amém. Terminar para aqueles grupos.